Galera, e o Flamengo teve um ano quase perdido. Se não fosse a Copa do Brasil, o Flamengo teria mais uma temporada de fracasso, né? Vamos acompanhar a análise do Vitor Sérgio Rodrigues, né, comentarista da TNT Esporte, sobre os erros e acertos do Flamengo em 2024. O ano de 2024 do Flamengo foi um ano repleto de decisões erradas e que terminou com duas decisões que se mostraram corretas no final e ainda deu tempo de amenizar o que seria um ano trágico com o time ganhando a Copa do Brasil. E lógico que eu estou falando do planejamento do departamento de futebol, uma tragédia desde o início do ano, começando com a direção de futebol ordenando ou convencendo a comissão técnica do Tite a dar um valor, a priorizar o Campeonato Carioca, e isso teve reflexo gigantesco no restante da temporada. O Flamengo jogou boa parte do Campeonato Estadual com o seu time principal, com os seus principais jogadores, inclusive o último jogo, a última partida contra o Nova Iguaçu, depois de já ter aberto vantagem no primeiro jogo, jogou com o time titular. Uma decisão da direção foi avalizada e que foi confirmada pelo Tite, e essa decisão foi uma decisão que teve reflexo pela minutagem, pelo tempo que os jogadores estiveram em campo numa competição que em nada muda o destino do Flamengo, muda o ano do Flamengo, que é o Campeonato Carioca. O Flamengo foi campeão de forma invicta, tomando pouquíssimos gols, e essa atuação no Campeonato Carioca, para muita gente, enganou o que seria o Flamengo no restante da temporada. No restante da temporada, o Flamengo do Tite foi um time quase sempre que tinha muita dificuldade para se defender, que tinha muita dificuldade para atacar e dependia excessivamente da excelente fase do Pedro, ou o excelente ano do Pedro. O Pedro, em determinado momento, foi artilheiro e líder em assistências do Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas, no geral, o Flamengo, nos jogos grandes, foi um time frágil, um time com problemas, uma campanha na fase de grupo da Libertadores desclassificante, uma campanha em que o time poderia ter ficado eliminado na primeira fase por um grupo fraquíssimo, um grupo com Palestino, com Bolívar. Então, assim, um grupo muito frágil, e mesmo assim o Flamengo se classificou em segundo lugar e depois esteve muito bem na primeira metade na primeira metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, o time liderou o Brasileiro durante a Copa América, durante o período em que ele chegou a ter 7 desfalques por conta da Copa América, mas depois, quando começaram o momento de mata-mata das Copas, o time ruiu, o time se esfarelou e acabou de vez no início de setembro, quando o Pedro se machucou, e ali o trabalho do Tite tinha acabado, porque a pobreza do trabalho do Tite se resumia a espetar a bola no Pedro e contar com que o Pedro arredondasse para quem vinha de frente. Isso resultou no Flamengo se distanciando da ponta do Campeonato Brasileiro. A verdade é que do segundo turno para frente o Flamengo nunca disputou o título do Campeonato Brasileiro. Resultou numa eliminação vexatória na Libertadores por um time fraquíssimo do Peñarol, mas ainda deu tempo de salvar a campanha na Copa do Brasil, quando o Tite foi corretamente demitido e o departamento de futebol do Flamengo efetivou o Felipe Luiz, que conseguiu trazer o time para um formato de jogo muito mais próximo das características dos jogadores, um time com muita gente se movimentando, muita gente próxima à bola. Assim, o Flamengo eliminou o Corinthians, mesmo com a menos praticamente o jogo todo na segunda partida, e ganhou de forma inquestionável, com uma superioridade incrível, o título da Copa do Brasil, muito superior ao Atlético Mineiro nos 2 jogos, inclusive ganhando os 2 jogos. Esse desfecho de temporada trouxe ao Flamengo sensações muito positivas para 2025, considerando que o Felipe Luiz, mesmo muito, muito verde na profissão, mostrou ótimos indícios e ótimos indicativos de saber fazer o Flamengo jogar de uma forma que casa muito com as características dos jogadores, uma forma que é aceita pela torcida, um cara com identificação,
um cara que ainda conseguiu uma reta final de Brasileiro em que o Flamengo se recuperou, voltou a fazer bons jogos também no Brasileiro e terminou o ano com apenas uma derrota, né? O Felipe Luiz, a gestão do Felipe Luiz terminou o ano com apenas uma derrota. Uma derrota em que o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo contra o Fluminense, acabou tomando 2 gols na etapa final ao ver o jogo escapar da mão. As sensações para 2025 na parte do futebol são muito positivas, principalmente pela contratação do Felipe Luiz. A expectativa é que ele evolua na função e que consiga ir muito bem. O Flamengo tem algumas questões no departamento de futebol. Primeiro delas, substituir o Gabigol e o Pedro ao mesmo tempo, porque o Pedro teve uma lesão de ligamento cruzado de joelho. A expectativa é que ele não volte a jogar antes do meio do ano. O Flamengo projeta com que o Pedro jogue na Copa do Mundo de Clubes, ou Super Mundial, como queiram chamar, mas nem isso é garantido, então o Flamengo precisa ir ao mercado para contratar um centroavante, um atacante, um fazedor de gols para ser titular em talvez mais da metade do ano, porque o Gabigol não ficou, não vai continuar. O Gabigol se despediu numa festa muito bonita, mas que marcou o fim do ciclo de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Acho que ali muito desgaste na segunda metade de 2023, principalmente 2024. O Gabigol errou demais, a direção voltou atrás no que tinha prometido a ele, então ficou todo aquele clima e o Gabigol, ainda que tenha sido herói do título da Copa do Brasil com 2 gols improváveis, entre aspas, no primeiro jogo da final, não ficou, e o Flamengo tem esse dever de casa aí. Ainda na parte de futebol, o Flamengo tem algumas questões para o ano de 2025, principalmente questões financeiras, porque o Flamengo, entre aspas, salvar o ano de 2024, o Flamengo fez muitos investimentos na janela do meio do ano, ainda mais contando com as lesões de Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Vinha. O Flamengo foi ao mercado para consertar o ano de 2024 e isso vai fazer com que o Flamengo seja menos com que o Flamengo seja menos efetivo na janela, pelo menos no primeiro semestre. Então, o elenco que o Felipe Luiz vai ter para trabalhar, basicamente é o elenco que ele está. Os reforços já chegaram antes, talvez trazer um volante com uma característica maior de ser frente da área, trazer talvez um reserva para a lateral direita ou um lateral direito titular se o Wesley de verdade sair. O Wesley foi uma das gratas surpresas, talvez não seja a palavra, mas uma das boas notícias do Flamengo com o Felipe Luiz. O Wesley termina o campeonato voando, termina a Copa do Brasil voando, é eleito melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, então foi uma notícia excelente do Flamengo com o Felipe Luiz. Então, o Flamengo talvez pensar num volante, pensar num centroavante titular enquanto o Pedro não voltar e talvez um lateral direito caso o Wesley saia. É isso aí, galera. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, comente, se inscreva. Valeu, até o próximo.